Entre as formas de lazer e entretenimento, os habitantes da cidade possuíam ainda os bares, lugares que fizeram parte da história e da boemia da antiga Desterro, servindo de cenário para sorver uma bebida, para jogar conversa fora e até compor músicas. Esse é um trecho do livro No Tempo da Sessão das Moças, de Ricardo Medeiros, e hoje nós temos a alegria de conversar com este autor. Ele que é jornalista, que é mestre, doutor, professor, responsável pela comunicação da Secretaria Municipal de Educação e que tem contribuído e muito para a literatura catarinense. Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Eu tenho aprendido tanto contigo e eu me sinto privilegiada em poder acompanhar essa tua trajetória tão especial. E hoje, então, eu gostaria que tu compartilhasse comigo e com as pessoas que vão nos assistir como foi esse início, como que essa pessoa tão especial, jornalista, realmente começou a escrever com diferentes narrativas, se propôs a trazer personagens na linguagem literária para o nosso conhecimento. Eu sou um cara muito inquieto. Eu me formei em jornalismo em 1986 e o primeiro livro eu lancei em 1998, fruto de uma monografia. Né? E eu sou uma eterna criança. Eu sempre fico, por quê? Porque eu acho que a gente não deve perder essa interrogação. Né? Devemos ser curiosos. E o meu primeiro livro foi Dramas no Rádio, radionovela em Florianópolis, nas décadas de 50 e 60. E eu queria saber exatamente como se passava, como eram encenadas as radionovelas, e eram encenadas ao vivo. Eu dizia, meu Deus, nós tínhamos uma estrutura grandiosa aqui em Florianópolis. Sim, nós tínhamos. Então, foi o meu porquê, né? Quem eram os atores, quem produzia as radionovelas, onde eram transmitidas, como os radioouvintes recebiam esse produto cultural. Né? E aí não parei mais. Ricardo, e falando em porquês, eu fiquei curiosa, como que a leitura esteve presente lá na tua infância? Como que ela entrou na tua vida? Eu já me perguntei isso, eu não tenho muitas explicações, porque não sendo dramático, eu vim de uma família muito pobre. Ou se tinha livros na mesa, ou se tinha comida na mesa. Né? A minha vida de infância não foi vasta de forma literária. Né? Eu tive bons exemplos, afinal de contas, eu sou neto de Juventina, e o meu pai era filho de Juventina, o caçula dela, ele gostava de ser chamado de Nego Bastião. Então, ele sempre disse para nós, estudem, vocês não precisam trabalhar, mas estudem. Ele brincava, ele me chamava de professor e às vezes me chamava de doutor. Né? E, de forma irônica, me transformei em professor também e o título de doutor, né? Que é uma coisa muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha muitos livros, mas eu tinha vontade de escrever poemas e crônicas. Né? Porque eu dizia para os meus alunos, ó, vocês devem se alimentar com leitura. Mas só que eu não conseguia me alimentar naquela época. Eu só fui me alimentar quando eu acessei o ensino superior. Eu fui o terceiro negro a cursar jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu corri atrás desse prejuízo, né? E aí eu comecei a ser um leitor voraz. E com esses 13 títulos publicados, nos chama muito a atenção porque tu trazes narrativas de personagens da nossa terra, personagens catarinenses. Por quê? Eu sou de Joaçaba, meio oeste catarinense. De um lado Joaçaba, do outro lado Erval do Oeste. Eu nasci em Joaçaba, em 1963, dia 4 de setembro, meia-noite e 45. Meu parto foi feito pela minha avó Juventina. O último parto dela, que além de parteira, ela era benzedeira. E eu morei nessa região de Joaçaba, Erval do Oeste, 12 anos apenas da minha vida. 4 anos aí eu morei fora do país
E aqui em Florianópolis eu estou há 46 anos. Quer dizer, já ganhei o título de cidadão honorário de Florianópolis e ganhei a medalha Aldir Simões. Quer dizer, eu amo essa terra. A minha alma é manezinha. E como é que eu escrevo? Eu escrevo porque eu vejo coisas, porque eu ouço, porque eu entrevisto pessoas, porque eu sinto coisas e aí eu escrevo. Né? E tem pessoas como a dona Uda Gonzaga, a primeira dama do Morro da Caixa, ela também foi minha professora. E ela tem uma história belíssima. Foi a primeira professora do Morro da Caixa, foi a primeira pessoa negra a estar no Conselho Estadual de Educação, foi a primeira mulher que comandou o Copa Lodge, a escola de samba Copa Lodge. E eu percebi que tinha um vácuo, uma lacuna, e ninguém preenchia, e isso me incomoda. Eu não gostaria de estar na frente, né? Assim como Aldir Simões morreu. E o tempo foi passando e ninguém escreveu. Lá vai o Ricardinho e escreve esse livro aqui. Né? As coisas vão me inquietando. É a mesma coisa sobre a história do rádio em Santa Catarina, que Florianópolis tinha duas rádios muito poderosas. Não são agora, né? Mas eram bastante. A Guarujá e a Rádio Diário da Manhã. A programação delas era transmitida em ondas curtas, portanto pegava em todo o Brasil. E aí Ricardo lançou a história do rádio em Santa Catarina. Né? E assim por diante. Quer dizer, eu falo de Florianópolis não só porque eu amo o município de Florianópolis, mas é porque há muita coisa a ser explorada, de lugares e pessoas. Na Rede Municipal de Educação, nós temos em nosso acervo alguns exemplares, alguns títulos, né, dessa tua vastíssima obra. E no Clube da Leitura em especial, nós temos 2 títulos que têm participado da formação dos nossos profissionais. Como tu entendes a importância desse processo no Clube da Leitura? Nós falamos muito de pessoas que habitam ou habitaram outros países, de pessoas que moram no eixo Rio-São Paulo, de grandes escritores que existem no Nordeste, gente do Rio Grande do Sul, mas o escritor catarinense ainda é muito marginalizado no seu próprio estado. E a partir do momento que existe um espaço como esse do Clube da Leitura, onde um escritor participa de uma conversa, de um bate-papo, né? Uma espécie de mesa redonda, isso é fascinante, porque de forma descontraída, as pessoas te perguntam, quer dizer, exploram a pessoa, exploram as obras dessas pessoas. Né? E aí, consequentemente, esses profissionais levam para as unidades escolares o que conversaram, o que aprenderam com esse escritor. Ricardo, eu que acompanho essa tua dinâmica, né, sempre participando dos processos, das atividades culturais da Secretaria Municipal de Educação, eu gostaria de saber como tu organiza o teu tempo, porque, afinal de contas, tu escreve muito e nós amamos ler os teus escritos. Como é esse tempo do Ricardo escritor? Eu comecei a trabalhar em 1985, então esse ano eu tenho 40 anos de jornalismo. Quando eu saí da universidade, eu não saí pronto. Eu escrevia a famosa máquina de escrever, e o meu raciocínio não era muito bom. Com o passar do tempo, com exercícios, eu acho que o meu raciocínio ele ficou muito rápido. Posso dizer que eu me tornei um escritor maduro e com estilo. O meu editor que disse: Ricardo, você agora tem estilo. Porque a gente, quando começa no jornalismo, já acha que sabe tudo. Nós seres humanos somos muito petulantes. Então agora eu acho que eu estou realmente amadurecido, afinal de contas eu já tenho 61 anos, né? Pô, se o cara dá uma amadurecer com 61 anos, e eu levo em paralelo a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação,
onde eu estou desde 2009, mas eu entrei na prefeitura em 1987. E quando eu tenho eu escrevo nos finais de semana, eu escrevo à noite, e sou muito de anotações. E aí vem o insight, eu baixo um Chico Xavier lá e começo a escrever, e só depois eu coloco aquilo em ordem. Então vamos dizer assim, eu tenho a felicidade de escrever um livro num curto espaço de tempo. E na assessoria de comunicação, né, eu trabalho lá 8 horas, sou um cara que gosta de chegar muito cedo, porque eu acordo cedo, eu acordo 5 horas da manhã. Faço natação, ando de bicicleta, vou para a prefeitura 7 e pouco, fico até as 5 horas da tarde. E aí vão surgindo ideias e coloco isso. Agora não é no papel, né, é no computador, à noite ou nos finais de semana. E agora fica a curiosidade, depois desses 3 títulos, qual é o novo projeto? O que nós podemos esperar do nosso escritor catarinense? Olha, é um projeto chamado Gente Nossa. Já estou fazendo uma propaganda, Gente Nossa, com 10 personalidades de Florianópolis, é claro, entre as quais Seu Lidinho, o eterno passista de Florianópolis, mais antigo, J.B. Costa, o nosso Cisne Negro 2, Negatide, Miguel Livramento, Dona Gininha, ela fundou 2 escolas de samba, Filhos do Continente e Império do Samba. E foi a primeira mulher a ser presidente de uma agremiação carnavalesca. Tem uma outra figura chamada Marisa Ramos. Marisa Ramos, ela era jornalista, foi manequim no Rio de Janeiro e ela foi apresentadora na antiga TV Cultura. Tem uma história triste, né? Ela era apaixonada pelo Adolfo Zigueli, jornalista que foi secretário de imprensa do Conde Reis, em 1975. Ele foi para Joaçaba, ele era de lá também, e o avião caiu, há 10 dias do casamento com a Marisa Ramos. E conto também, no Gente Nossa, a história de uma moradora de rua. Agora, o que eu estou tentando fazer? Viabilizar essa obra. E para isso a gente precisa de mecenas, né? Pessoas que nos apoiem. E encerrando nossa primeira conversa, este primeiro diálogo literário aqui no Dicas de Leitura, eu gostaria de te pedir para que deixasse uma sugestão, um pensamento sobre a importância deste momento da literatura e a leitura. Leiam. Ao invés de você levar um celular, que agora está restrito nas escolas, devido a uma lei federal, então, ao invés de você, em casa, isso é sério, gente, você levar, porque é um absurdo, as pessoas estão levando para o toalete celular, leve um livro. Não estou descobrindo a roda. E lá em casa tem lá, ó, sempre um livro. Leve para a cama o livro, gente. Leia 2, 3 páginas. Vai ser o teu sonífero. Se alimente disso. É bom e só faz bem o livro. Ricardo, então eu agradeço muito novamente a tua participação e fica o convite para continuar conosco no Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco.